Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Tá? Eu estou. Muito bem. Olha só, nós vamos falar sobre a técnica de aplicação de passe, mas é muito importante, tá, que vocês tirem todas as dúvidas nesse momento, porque existem muitos livros que falam de técnicas diferentes e nós vamos centralizar mais especificamente no passe que a gente dá aqui no GEPAR, tá? Vamos falar dos outros tipos de passe, das outras técnicas, mas a ideia é formar trabalhadores para o GEPAR, né? Ou atualizar os trabalhadores que já estão em função. Muito bem. Existe a magnetização por simples imposição das mãos, que é o método mais antigo que existe, né? Essa imposição de mãos, ela funciona como uma concentradora de fluidos, tá? E aí, quando a gente fala de fluidos, tanto são os fluidos do passista, né, daquele que está aplicando o passe, quanto o fluido espiritual daquele mentor que está ao lado do passista, tá? Na verdade, o que a pessoa recebe é uma mistura desses dois fluidos, né? Os fluidos do encarnado e os fluidos do desencarnado. Como é que é feito esse passe? Os braços ficam estendidos e as mãos voltadas para a região que se quer energizar, tá? Quase sempre, se a pessoa não tem nenhuma enfermidade, não está com nenhum problema maior, é mais emocional, ou é algum problema orgânico mais simples, vamos dizer assim, nós usamos mais essa imposição sobre a cabeça, no centro coronário, mas pode ser qualquer outro centro, tá? Energético, porque a disfunção pode estar acontecendo em outro centro, mas nós temos que lembrar, tá, que todos esses pontos do coronário ao chakra básico, todos eles são interligados. Aquele último slide que ficou aí por um tempo quando a Beth começou, vocês viam que existiam como que uns traços entre um centro e o outro, um centro de força e outro. São canais energéticos por onde a energia, né, e o ectoplasma vai passar, tá, para atingir o órgão afetado. Então, esse coronário, como ele se comunica com os outros centros de força, ele quase sempre é o mais utilizado. A imposição pode ser simples ou dupla, uma das mãos ou as duas mãos. Não faz nenhuma diferença, na verdade, tá? Se você usa uma das mãos ou as duas. E ele é mais eficiente quando aplicado sobre os centros vitais, né? Então, quando a gente utiliza os centros vitais, que são os chakras, né? Você tem uma eficácia melhor no tratamento. Mas não significa que impor só sobre o centro coronário possa ser menos eficaz do que impondo sobre os outros, porque o coronário ele é o centro vital mais importante que nós temos, né? Por onde entra a energia espiritual, inclusive, tá? Bom, o que é um passe longitudinal? É aquele que vai da cabeça aos pés. Esteja a pessoa sentada, em pé ou deitada, tá? O longitudinal é aquele que começa na cabeça e vai até os pés. Por que nós aqui no GEPAR usamos o longitudinal? Porque ele apresenta vantagens para você aplicar em muitas pessoas, tá? Então, numa
antigamente, né, antes da pandemia, às vezes nós tínhamos esse salão aqui lotado de pessoas e você tem que usar uma movimentação um pouco mais controlada. Você não pode ficar envolvendo a pessoa toda, porque não dá. Ela está sentada de frente para você e você vai ter que usar um mínimo de movimento, até mesmo para não atrapalhar as outras pessoas. Então, ele é de uma movimentação vertical de longo curso. Por quê? Abrange todo o organismo, né? Ele vai atuar sobre todos os centros de força. Porque da cabeça aos pés, eu pego também todos os centros de força, tá? Conforme a gente vai utilizando as mãos para dar o passe, essas mãos vão ficando mais sensíveis, né, às diferenças de energia nos diferentes chakras, tá? Então, você pode, quem é um passista já com muita prática, quando ele passa a mão pelo corpo da pessoa, né, acima do corpo da pessoa, ele pode sentir qual é o chakra que está desalinhado, qual é aquele que está necessitando de mais energia, tá? Bom, o contato magnético pelo olhar passista, a pessoa que toma o passe, quase sempre ela fica de olhos fechados para auxiliar a concentração. Mas o passista não fecha os olhos. Ele tem que observar aquela pessoa como está reagindo ao passe. Porque existem muitas pessoas que têm sensibilidade, né, à presença de espíritos, têm sensibilidade à presença de algumas energias, e eles se perturbam às vezes durante o passe. Então, o passista tem que estar atento à reação da pessoa, ver aquilo que está dando conforto, ver se tem em algum momento em que a pessoa sente algum desconforto. Isto é, nós estamos ali para ajudar, né, aquela pessoa. Então, a gente olha para ela, tá? A pessoa deve ficar relaxada, né? Se você vê que a pessoa está tensa, você pode dar um toquezinho e pedir, pode relaxar, fica calmo, sereno, para você receber melhor, né? Bom, o passe também, esse que é de longo curso, vertical, ele tem dois efeitos que são muito bons para a gente que trabalha principalmente com um grupo grande de pessoas, ou até mesmo quando o atendimento é individual. Ele tanto funciona como dispersivo como doador. O que isso significa? Dispersivo, ele vai, vamos dizer assim, espalhar aquilo e retirar aquilo que não está bom junto àquela pessoa. Vamos dizer que você perceba, por exemplo, que essa pessoa está com o centro coronário, né, assim, um pouco congestionado, ou um pouco desalinhado. Ela pode estar triste, certo? Então, quando a gente aplica o dispersivo nesse coronário, o que nós estamos fazendo é retirando as energias de tristeza, de dor, de apreensão, de medo, tá? Então, o dispersivo tem essa função, né? Ele é rápido, é um passe rápido para poder retirar essas energias que ficam acopladas à pessoa. E o doador é aquele que é mais lento, né? Às vezes a gente dá uma paradinha, mas ele vai. E a nossa mente é que vai fazendo, na verdade, ele ser um dispersivo ou ele ser um doador de fluidos. Alguma pergunta? Ou podemos passar adiante? Podemos? Sim. Sim. Então, vamos lá. O longitudinal, fala. Bom? Sim, olha, quase sempre, quando a pessoa chega,
a gente faz uma imposição de mãos no coronário dela, para a gente se concentrar, para fazer a nossa prece, para a gente esperar que a pessoa também faça sua prece individual, eleve seu pensamento a Deus, porque às vezes a gente chega na casa espírita um tanto tumultuado, né? Veio correndo do trabalho, não sei o quê, papapá. Não deu tempo nem de beber uma água. Aí vai tomar um passe, você de alguma maneira, você tem que se desligar daquela sintonia anterior para poder entrar numa sintonia elevada e receber o que há de melhor, percebe? Tá? Então, a gente dá uma parada com a imposição de mãos, né? Até mesmo para a pessoa se comunicar com a espiritualidade, tá? Depois disso, no segundo momento, você rapidamente, você vai do alto da cabeça até, no nosso caso, a pessoa fica sentada, você vai até o joelho dela. Se a pessoa estiver deitada, você vai até os pés, tá? Ou mais próximo dos pés. Esse rápido é o dispersivo. Você rapidamente vai retirando aquelas energias negativas, né? E vai, vamos dizer assim, jogando para o chão, tá? Quando a gente volta, a gente não volta pela linha do meio da pessoa, a gente volta pelas laterais, tá? O retorno é pelas laterais. Por quê? Nós não formamos uma corrente de cima para baixo. Na hora que nós fizemos o dispersivo rápido, nós formamos aqui uma corrente. Nós tivemos uma limpeza aqui na frente. Se eu volto pelo mesmo lugar, pode ter ainda algum fluido aqui, ó, anexado às minhas mãos. Então, quando eu desço com a mão, eu procuro mentalmente jogar esses fluidos para o chão, tá? Mas pode ser que ainda tenha alguma coisa presa à minha mão. Então, eu volto lentamente pelo lado de fora, ao alto da cabeça. Faço um novo dispersivo ou já posso começar a fazer aquele longitudinal em que você vai energizar a pessoa, que é mais lento. Você vai passando a mão lentamente pela frente da pessoa, sempre com a mente em prece, né? O seu chakra coronário deve estar aberto para receber da espiritualidade superior os fluidos que são necessários para aquela pessoa, tá? Você só se responsabiliza pelos fluidos que são os seus, né? Então, você também tem que estar em boa sintonia com a espiritualidade superior. Vocês não podem imaginar o trabalho dos espíritos durante uma palestra. Eles vão em assistente por assistente, verificando quais são as deficiências, necessidades de cada um. Então, quando você fica diante do assistido para dar o passe, já tem um espírito do seu lado que sabe o que aquela pessoa precisa, tá? Então, nós temos que fazer a ligação com esse irmão, certo? Alguma pergunta? Vou passar adiante, tudo bem? Bom, os passes circulares ou rotatórios não são utilizados aqui na casa. Por quê? Para você fazer isso aqui, é preciso que você tenha um conhecimento e um tato magnético, que significa o tato magnético. Quando você passa as mãos, né? E aí, no caso... O desenho ilustra, né? Depois. Isso, obrigada. Aqui na casa a gente não costuma usar os circulares, porque isso é mais para quem está, principalmente no início, né? A gente não usa. Depois o seguinte, os circulares, eles têm uma função quando o círculo é para a direita e tem outra função quando o círculo é para a esquerda. Ou seja, a gente teria que ter um estudo mais profundo, tá? Do passe.
Tá ok? Dispersivo é para um local. Vê o desenho aí, a próxima slide. Senhora. Tá, deixa eu só colocar qual é Ele tanto pode ser dispersivo também, como pode ser doador, tá? Vamos para o slide próximo. Isso. Ele também pode ser dado com uma das mãos ou com as duas. Só que se você der com as duas mãos, fica um negócio meio esquisito, porque as duas mãos vão ter que girar no mesmo sentido. Eu não posso ter uma das mãos girando no sentido e a outra no outro sentido. Ou seja, de dentro para fora, do lado direito, e de dentro para fora, do lado esquerdo. Porque senão, uma das mãos vai anular a outra. Porque se eu estou querendo um círculo de energização, eu vou ter que rodar para a direita. No caso, as duas mãos, por isso é que se usa uma das mãos só no circular, tá? E a outra é para descongestionar. Então, um vai energizar o chakra, tá? E o outro vai descongestionar o chakra. Vamos parar e pensar. Estão me ouvindo? Quando a gente começa, a gente não tem o menor tato magnético. E muitas vezes não vai ter o resto da vida, tá? Você pode trabalhar muito bem como passista, tá? O seu passe tem um efeito fantástico e você, na sua mão você não sente nada. Entenderam? Mas a sua energia é boa, os seus fluidos são bons, você tem uma boa alimentação, você é uma pessoa equilibrada emocionalmente, é uma pessoa amorosa. Não significa que você nunca vai ter uma decepção, que você nunca vai ter uma tristeza. Claro, nós estamos encarnados para poder experimentar todo tipo de sentimento, né? Não apenas o equilíbrio. Mas precisamos também aprender a lidar com isso. E no momento do passe, nós temos que vir preparados para aplicar o passe. Eu não posso vir do meu trabalho correndo e querer aplicar um bom passe. Isso não vai funcionar, tá? Paulo Sérgio dá passe, assim, mas só Deus sabe, né, Paulo? Você Sandra. dá passe, sim, quando vem correndo, chega e dá passe. Você dá. Mas é Sandra, bem assistido. Sandra, eu posso fazer uma pergunta? Harmonizado. Tem que estar Se a harmonizado. gente chega atrasado, a gente tem que se harmonizar com o ambiente. Por isso que aqui na casa, só a pessoa que participa de toda a palestra atualmente é que pode dar passe, que a palestra funciona como uma harmonização. Se a gente vai atender uma pessoa no atendimento fraterno, antes a equipe tem que fazer a harmonização preparatória. Tem que fazer, ler uma sim. página e fazer uma prece para só depois começar o trabalho. Aliás, todos os trabalhos na Casa Espírita só podem começar depois da harmonização preparatória do trabalhador. Então, se ele chega correndo, atrasado, ele não pode, ele vai tomar passe, não dá passe. O ideal mesmo é que aquele que vai aplicar passe após a palestra chegue uns 15 minutos antes do início da palestra, todos os passistas se reúnam para ler uma página e fazer uma prece em conjunto, tá? Porque o trabalho do passe após palestra, ele é um trabalho de equipe, né? Então, um tem que estar, de uma certa maneira, vinculado ao outro. Muitas vezes, quando o passista é novo ainda, não tem experiência, não tem prática, ele necessita, né, se sentir à vontade, porque ao lado dele, trabalhando, tem um outro que é mais experiente. Se acontecer alguma coisa, ele pode contar com aquele mais experiente, né? E alguma coisa que acontece é a pessoa, o assistido, dar passividade, tá? Para espíritos que ele traz com ele. Isso acontece até com uma certa frequência, não é tão raro, não, tá? Bom, fala. Sandra, eu tenho uma dúvida, assim, uma curiosidade. Sim. Posso falar?
quando eu vi o filme do Divaldo, eu vi que ele aplicava passes de uma forma assim diferente com as mãos assim, fazendo assim. Quem? Onde? Divaldo no filme do Divaldo. Ele tinha uma curiosidade, qual era aquele tipo de passe que ele dava? Sinceramente, nós eu nunca desconhecemos. tinha visto. É passe de orelha. Nós Não fazemos é o que isso. está orientando os livros doutrinários, não. Ele faz, mas o que a gente vai fazer? A gente É dá a o maneira passe dele pessoal fazer o passe. A gente dá o né? passe longitudinal, como a Sandra falou, porque ele acaba atingindo todos os centros de forças. Uhum. Então é interessante que ele tenha essa versatilidade, essa vantagem. Ali, quando foi visto vantagem e desvantagem, ele tem essa vantagem. Então o passe é na frente do centro de força, e não do lado, assim. Na orelha. É claro que aí também deve existem pontos, quem trabalha com auriculoterapia sabe que existem pontos na orelha que atuam em todas as partes do corpo, né? Mas não tem nenhuma referência doutrinária que você dê passe na orelha. Isso. Mas doutrinariamente não existe. Fala. O que é dar passividade durante o passe? Por que a pessoa dá? O que é? O que acontece? A pessoa quase sempre, ela está de olhos fechados. Nós vamos falar sobre isso. Quase sempre a pessoa está de olhos fechados, né? E em oração, tá? O que ocorre? Ela pode entrar numa sintonia com espíritos ou espíritos que estão presentes ou aqueles que ela trouxe com ela, né? Muitos são adicionados, vamos dizer assim, ou acrescentados a nós pela própria espiritualidade superior, porque sabe que a pessoa vem à casa espírita, né? E o bom é que eles venham à casa espírita e recebam também os benefícios. Essa pessoa que fica tonta, balança a cabeça, ou começa a ter um comportamento diferente durante o passe, é quase sempre um médium, né? Aliás, todos nós somos médiuns, né? Mas ele está com a mediunidade dele em desequilíbrio. Então, se a pessoa começar a ter esse comportamento, a gente dá um tapinha assim no ombro e chama, irmão, abre os olhos. Ou seja, pede para a pessoa abrir os olhos, porque ela não pode entrar em transe naquele momento, tá? Não é possível, durante um passe, uma pessoa entrar em transe. Tá ok? A sua pergunta agora. Oi, boa tarde, grupo. Sandra. Liga o microfone. A minha dúvida é a seguinte. Quando eu comecei a frequentar a casa espírita e a tomar o passe, minha primeira dúvida foi a seguinte, existe alguma orientação com relação ao pensamento, porque você, em regra, mesmo depois de uma palestra, é inevitável, você acaba levando o seu pensamento a alguma coisa do seu dia a dia. Que te preocupa. Exatamente. Então, quando eu comecei a tomar o passe na casa, eu tinha essa preocupação, essa dúvida. Assim, isso atrapalha o passe? Em que eu devo me concentrar para poder me beneficiar realmente daquele passe? E agora, estudando o outro lado, a minha dúvida é semelhante. Aí, como aconteceu comigo, como recebendo o passe? Naturalmente, em regra, eu alterno entre algumas situações de extremo amor e bem-estar. Aquela televisão que o Paulo contou na primeira aula desse curso, é como se baixasse uma tela na minha frente naquele momento do passe, e aquele momento que eu vivi da minha vida, em que eu me senti extremamente amada e acolhida, aquele momento extremamente prazeroso e bom, normalmente com os meus familiares queridos, com a minha mãe ou com os meus filhos, é isso que me vem à mente no momento que eu estou recebendo o passe. Então, para quem está
ministrando o passe, né? Não sei se é assim que se fala. Para quem está dando o passe. O que atrapalha a percepção do passe, né? A recepção do passe, é quando a pessoa não pensa em coisas boas, quando ela pensa nos problemas que ela deve resolver. Por isso é que se faz uma prece antes do passe, com todos, né? Acabou a palestra, a gente não pede para o palestrante fazer uma prece. É a prece preparatória para o passe, para que as pessoas, nesse momento, elevem um pensamento a Deus, a Jesus, ao seu mentor espiritual, aos bons espíritos, tá? De modo a tirá-la da sintonia do dia a dia. Porque é muito fácil você entrar na sua sintonia do dia a dia. Principalmente que você fica esperando, vamos dizer que você esteja no meio do salão, o passe começou lá na ponta e tem, sei lá, 4 pessoas antes de você. Nesse momento é que o pensamento voa, tá? Da pessoa que vai receber o passe. Aí, quando o passista chega diante da pessoa e vê que ela está assim meio aérea, você pode dar um leve toque na perna ou no braço, tá? Para mostrar a ela que você está ali. E aí, nesse momento, ela novamente entra em prece, né? E você faz a sua prece e ela faz a prece dela. Então, formou-se a sintonia. Ela se torna receptiva nesse momento. Tá? Podemos continuar então, ou mais alguém quer fazer perguntas? Bom, vamos continuar. O autopasse não é o passista colocar ou movimentar a mão sobre si mesmo. Existem livros espíritas, tá? Que inclusive são de autores consagrados e que têm a história de movimentar a mão sobre si mesmo. Eu não estou me lembrando agora, mas eu li um livro que tem isso, tá? Inclusive tem foto, né? Mas... Isso é uma prática que existe na Umbanda, né? O médium, às vezes o médium está meio assim desgastado depois de alguma comunicação mais difícil, e o próprio espírito benfeitor se incorpora, vamos dizer assim, no médium e aplica o passe nele. O que a gente observa, isso não é uma prática que nós assim recomendamos, assim, porque não estão nas nossas bases mesmo. Então pode ser que um ou outro faça isso, mas no espiritismo isso é na Umbanda. Então a gente o autopasse mas a Sandra está lembrando aqui de um livro que ela não está lembrando. Que eu não me lembro agora o autor, mas eu li um livro de um autor espírita mesmo, e que ele fala em autopasse, mas é um livro antigo. Não é o passe, não, daquele companheiro lá da Paraíba, não. Do Jacomel? Edgar Armon. Não. Edgar Armon. Ah, então, tá vendo? Quem? Edgar Armon. Edgar Armon, isso mesmo. Essa questão, Edgar Armon, o livro, ele utiliza muito recursos do espiritualismo nos livros dele. Não são coisas com bases doutrinárias. Tanto a Federação Espírita do Estado de São Paulo segue mais ou menos essa linha, vamos dizer assim, nos treinamentos deles seguem muito Edgar Armon, mas o movimento espírita, os grupos espíritas que estudam mesmo, não utilizam esse tipo de recurso. É uma característica da Umbanda. Então, nós não usamos aqui, nem alimentamos essa coisa, sem ser radical, né? Essa prática. Às vezes a gente observa um médium que veio da Umbanda, então a gente vê com paciência, com tolerância, ele fazendo isso. Mas nós não estimulamos, não é uma prática que nós adotamos aqui na nossa casa, ainda mais publicamente. Numa reunião mediúnica, até a gente tolera por paciência e tal, mas o autopasse, para nós, é a prece, a oração. Agora, como disse Kardec, muita coisa da mediunidade cura ainda vai surgir. Então, nós não estamos completamente fechados a essa característica.
uma coisa que eu observo às vezes, eu sinto muito os centros de força. E às vezes eu tenho esse centro de força aqui frontal muito desgastado por causa da inteligência, porque do uso assim, excessivo da mente, e eu sinto que eu colocando a mão nele, eu sinto um alívio, um refrigério. Então, quem de nós para dizer, né, integralmente o que está certo, o que está errado, só estou colocando para vocês o que a gente observa. Então, o Edgar Armond tem um livro dele que é muito assim lido no meio espírita, que é o Exilado de Capela, né? Mas os outros livros dele são muito ricos e tudo, mas trazem conceitos muito interessantes. Até essa questão mesmo, a Sandra, não sei se ela chegou a tocar com vocês, no passe longitudinal, a gente dá de cima para baixo. Então, uma coisa que não está escrito em lugar nenhum, pelo menos que eu tenho observado, talvez o seu Renildo, né? O nome do senhor, né? Renildo? Rinaldo. Talvez ele é um estudioso, talvez saiba mais que a gente. Mas o que acontece? Quando a gente dá o passe, é de cima para baixo, da cabeça até, Sandra falou, da cabeça até se a pessoa está sentada, até o joelho, né? Então, se você passa o dedo para cima de volta, você desmagnetiza. Você magnetiza e desmagnetiza. Você falou isso, né, Sandra? Então, a gente não faz assim, quer dizer, o passo é só nesse movimento, eu vi ela falando realmente. E quando a gente leva a gente leva a mão para o lado, assim, do lado da pessoa. Você entendeu o movimento? Ó, a gente desce assim, dá o passe. E quando a gente sobe com a mão é pela lateral, ela assim, ó. Porque se você dá assim, dá o passe, faz assim, você desmagnetiza. Isso é um conceito também do movimento espiritualista. Eu não vi nenhum registro disso na doutrina espírita. E, no entanto, nós aplicamos. Agora, o autopasse a gente não costuma aplicar, não. Bom, vamos continuar, então. O autopasse na verdade, a prece, né? E quando a gente faz a nossa oração, quem realmente tem mediunidade consegue perceber que ao seu lado as vibrações são muito boas. Por quê? No momento que você faz uma oração, você está entrando em conexão com a divindade, tá? E aí, o que diz o Roque Jacinto? O passe nem sempre é uma oração, com certeza. Mas a oração, porém, é sempre um passe, um autopasse. O que Kardec diz? Deixa eu só deslocar aqui, porque senão não vou conseguir ver. A prece é um pensamento, quando fervorosa, feita com fé. Olha só, a fé é o quê? Aquela coisa que vem de dentro da gente, né? Não é só eu acredito. O acreditar, muita gente acredita. Mas será que aquilo está dentro de si mesmo? É alguma coisa que vem do espírito, né? E não, vamos dizer, só da parte racional? Tá, a doutrina fala em fé raciocinada. Nós chegamos até ela pelo raciocínio, mas ela tem que se tornar um sentimento mais profundo, tá? Então, a prece é um pensamento. Quando fervorosa, olha aí o fervor, o sentimento que tem que estar aliado a essa crença, a esse pensamento. Feita com fé, produz o efeito de uma magnetização, não só chamando o concurso dos bons espíritos, mas dirigindo ao doente uma salutar corrente fluídica. Então, no momento em que nós estamos aplicando o passe, a nossa prece, o nosso pensamento é extremamente importante, tá? Nós temos que realmente nos conscientizar disso. Quando não conseguimos concentrar na prece,
O que que a gente vai fazer? Eu não sei se vocês já passaram por essa experiência, eu já passei várias vezes. Você começa, por exemplo, um Pai Nosso, esquece. Você fala, Pai Nosso que estás no céu. E o que que vem depois? Né? A gente se perde no meio de uma oração que você já cansou de proferir inúmeras vezes ao longo da sua existência. O que que eu posso fazer? Porque isso significa que está havendo interferência de um espírito. Se você não consegue conduzir seu pensamento, é porque tem alguém interrompendo esse pensamento, que não quer que você faça isso. Como é que nós vamos contornar esse problema? Fazendo uma leitura do Evangelho em voz alta. Por que em voz alta? Porque espíritos que estão na escuridão, que estão nas trevas ainda, não leiam o nosso pensamento, tá? Então, eu tenho que falar em voz alta para que ele escute. E também, às vezes, a gente, né, Sandra, a gente não está conseguindo se concentrar, às vezes, fazer uma prece mental. Então, a gente... É uma maneira da gente se concentrar, da gente, para poder se harmonizar. Às vezes, a gente não consegue fazer mental. Então, a gente utiliza a leitura evangélica em voz alta, a prece em voz alta. Tudo isso ajuda a gente. Quando a gente não está com concentração, não consegue ler, que tudo pode acontecer. A gente procura colocar uma música, por exemplo, que é cantada no centro espírita, ter uma gravação sempre por perto, tá? De uma música que possa ser usada na hora de um sufoco, né? É muito importante a gente sempre colocar a água para ser fluidificada em nossas casas também. Ela pode ser fluidificada durante uma prece. Além disso, fazer exercícios de concentração. Habituar, porque isso tudo, gente, é um exercício da mente, né? Que só com a prática mesmo é que a gente vai conseguir essa concentração, tá? Então, vamos exercitar dentro de casa, nos momentos de prece, nos momentos do culto do Evangelho no lar, né? Essa concentração, tá? Para poder aplicar o passe, sabendo, consciente daquilo que está fazendo, né? Bom, vamos para a técnica, né, de aplicar, continuado. O passe à distância. Na verdade, o passe à distância são irradiações mentais dos passistas da pessoa, né, que está distante, tá? É claro que no passe à distância, a pessoa não vai receber a quantidade de fluidos materiais que ela receberia se nós estivéssemos presentes. Mas essa irradiação é poderosíssima, principalmente quando nós temos um grupo de pessoas orando em conjunto, tá? Então, por que nós fazemos o culto do Evangelho do GEPAR às 18 horas? Vocês sabem por quê? Porque é o horário do Brasil para a prece universal, ou seja, para a prece da terra toda, né? Nesse momento, em outros países, estamos com outros horários, pessoas realizando prece. Então, é como se subisse, junta, né, os fluidos positivos de todas as pessoas que estão em oração, que estão em prece, naquele momento. E a tradicional Ave Maria, né, que é muito Ave popular no Maria, Brasil das também. 18 horas, né? Então, várias crenças têm horários marcados para a oração, tá? Os resultados são menos satisfatórios quando se trata de uma pouca quantidade de pessoas, por exemplo, ou uma pessoa só, querendo irradiar sozinha lá para a Oceania. É bastante complicado, porque o fuso horário é diferente, a quantidade de fluidos que eu posso doar é uma quantidade relativamente pequena. A espiritualidade vai carregar esses fluidos? Vai, com certeza. Mas o efeito não vai ser rápido, vai ser mais lento. Tá? E o passe da pessoa presente, né?
o magnetismo está ali, né, muito mais eficiente, né, Sandra? Com certeza, e nós temos a experiência das visitas domiciliares, em que você vê isso de uma forma espantosa. Às vezes o enfermo está agitado, está cheio de dor, quando a visita chega na residência, né? Aí a gente sai, os próprios familiares dizem, olha, ele deu uma acalmada depois que vocês estiveram aqui, ele deu uma melhorada, ficou mais lúcido por alguns momentos, por aí vai, né? O que dá para nós uma recompensa muito grande, né? Eu fico até um pouco emocionada com isso, porque as visitas para mim são a minha vida. Bom, o melhor aproveitamento tem que haver sintonia de quem administra com aquele que recebe. Quer dizer, se você está fazendo uma irradiação e a pessoa está vendo TV, está vendo novela, não vai ter proveito nenhum, tá? Ela tem que estar também em sintonia, por isso que a hora tem que ser marcada com antecedência com a pessoa, para que haja algum resultado e sintonia na hora. Bom, a água fluidificada, né, que é a magnetização da água. Vamos dar uma lidinha aqui rápida, para a gente poder... Na Gênese, o que a gente encontra na Gênese, capítulo 14? Certas substâncias, como a água, por exemplo, podem adquirir qualidades sob a ação do fluido espiritual, pode ser apenas fluido espiritual, tá? Ou magnético, presencial, a pessoa presente, ao qual elas servem de veículo. Isso aqui nos diz o seguinte, que a água pode ser fluidificada pelos espíritos só. São os fluidos espirituais que são adicionados à água. É o que acontece nas nossas palestras. Nós aqui no GEPAR não temos por hábito magnetizar com médiuns a água que vai ser fluidificada. Mas isso também pode ser feito e é feito em algumas casas espíritas. Antes de iniciar a palestra, os médiuns se reúnem em torno das águas que serão fluidificadas e impõem as mãos sobre as águas. Então, além dos fluidos espirituais, tem também os fluidos do magnetizador, né? No caso dos médiuns presentes. Tá? No caso da jarra ficar ali, né, para depois, ou nos copinhos, a espiritualidade pega o material nosso, né? Nosso. E coloca não só o magnetismo deles, como também o magnetismo dos presentes, né? Mas em outras casas espíritas tem um passista atuando com os espíritos. Tem um momento só para isso, né? Só magnetização da água, tá? Bom, ela pode ser fluidificada em benefício de todos, que é aquela que fica ali exposta e as pessoas pegam depois, né? Ou pode ser particular, determinado enfermo. E aí, olha, muitas pessoas trazem mesmo a água, né, em garrafinhas. Tem com nome, né? Com o nome da pessoa, exatamente. O vasilhame não precisa ficar aberto, pode ficar fechado, porque os fluidos, mesmo os materiais, eles são tão leves que passam pela matéria densa, tá? Não há necessidade de se preocupar com isso. Pode ser de vidro, de plástico, transparente, fosco, tanto faz, porque os espíritos vão magnetizar, tá? E realmente, em algumas casas espíritas, os médiuns que vão aplicar o passe, por exemplo, chegam antes de abrir o salão, ou até mesmo depois do salão aberto. As águas estão todas sobre uma determinada mesa. Tem gente que leva galão de água, tá? Para colocar, para ser magnetizado. É o galão que vai ser utilizado pela família no dia seguinte. A gente tem que estimular mais aqui na nossa casa, né, Sandra? Lá em Portugal é impressionante. Cada pessoa que vai a uma palestra leva de um lado 5 litros de cada lado. 5 litros de cada lado. Acho que eles não tomam outra água, senão a água fluidificada. magnetizada, fluidificada.
Entenderam? E nós aqui não estimulamos nem para os nossos enfermos, tem que estimular, lembrar isso. Principalmente para as pessoas que estão enfermas em casa. Se você tem um paciente em casa, ou seja, um familiar acamado, traz sim uma água para ser fluidificada e traz uma quantidade que dê, por exemplo, para a pessoa tomar um cálice de manhã, outro à noite, se ela está enferma, ou 3 vezes ao dia. Uma quantidade que dê para a semana inteira, se você só vem uma vez por semana a casa, tá? Eu acho que isso é uma prática que todos nós deveríamos cultivar. Ô, Sandra, posso fazer uma pergunta? Sim. Sandra? Quem é que está falando? É Regininha. Oi, Regininha, fala, amor. Eu sei que, quer dizer, me disseram que a água ela não pode ser gelada depois nem antes, porque o frio na água, se o frio for dessa forma, de uma geladeira, né, não for o frio natural, que ele modifica as partículas da água. Isso é verdadeiro? Isso faz sentido ou não? Nunca li nada a respeito, não. Não existe nenhuma referência. Regininha? Pode ser morninha, quentinha, geladinha. Sim, tem gente que faz até chá com a água magnetizada. O que então eu tá acho bom. que não é legal, porque na hora que a água ferve, ela entra em ebulição e as moléculas são assim misturadas, aquecidas. Aí eu já não acho legal. Mas Certo. você, por exemplo, pode trazer um chá para ser magnetizado. Por que não? Já pronto. Tá? Ok, obrigada, querida. Essa foi uma boa pergunta, porque eu realmente escuto já escutei sobre isso também, que a água tem que estar na medida, enfim, tem confusão aí. Não, a questão você não. Eu creio que a ebulição é pior do que o congelamento, tá? A ebulição, sim, porque desprende gases, né? E aí podem realmente as moléculas que estão ali serem desprendidas. Pode falar, Rinaldo. Sim, a ebulição simplesmente coloca um estado de agitação maior nas partículas do corpo. Agora, o caso da temperatura, a gente tem que usar o bom senso, né? O camarada não vai colocar uma água estupidamente gelada para fazer a magnetização. E nenhuma água também morna que ninguém vai beber aquilo com prazer. Então tem que ser uma coisa racional, intermediária. Talvez, tem gente que deve ter ouvido falar daquela experiência do Masaru Emoto. Vamos falar nele daqui a pouco. Então aí os caras ficam enrolando, cada um mete uma opinião pessoal. A gente tem que usar bom senso nisso aí, né? Mas eu já vi chegar gente com garrafa em centro espírita, gelada, que vem de casa, né? Aí eles mandam jogar fora e pegar água natural. Não procede. Eu sei que é isso. Não procede. Água gelada, eu não creio que cause nenhum dano ao que está magnetizado ali, o que foi colocado, tá? Eu creio que o gelo é diferente, porque aí você imobiliza as partículas, tá? Assim como a fervura, também ela pode se desprender num vapor, que sai vapor, moléculas de água, né? Um detalhe aqui importante. Para que se tenha a imobilização das partículas, é preciso que atinja uma temperatura muito baixa, o que a gente não consegue se não for com nitrogênio líquido. Então, na verdade, tanto quente como fria não faz alteração. Eu quero crer, na minha opinião pessoal, que a alteração que se poderá fazer na estrutura da molécula da água, por exemplo, não está a nosso alcance. Serão os espíritos que vão fazer, porque nós sabemos que a molécula de água ela tem uma angulação entre os átomos de hidrogênio de 104,45 mais ou menos graus. Agora, eu creio que a prece, os espíritos, possam interferir nisso e mudar essa angulação para causar uma modificação, uma propriedade diferente na água. Eu acredito assim. Agora, a temperatura ou o congelamento não vai mudar isso. Creio que não, só que... por que o congelamento também não?
Não, porque o congelamento, você diminui o estado de agitação das partículas, não altera muito. Não, o conteúdo não altera, você só altera a forma, né, no espaço. Bom, vamos agora falar desse momento aqui, desse slide. Vocês estão vendo aqui, olha, ele está com a mão espalmada sobre o copo, magnetizando a água. E aqui ele está com as pontas dos dedos magnetizando a água. Por que isso? Alguns de nós libera o fluido, né, as energias, seja lá o que for, pela palma das mãos. São os médiuns palmares, os passistas palmares, tá? E tem outros que automaticamente fecham ligeiramente a mão. Por quê? Porque o fluido magnético sai pelas pontas dos dedos, tá? Então, essa diferença não é para a gente ficar pensando nisso, mas se acontecer da gente, ao longo de um passe, ficar com a mão ligeiramente fechada, é que possivelmente nós estamos liberando pelas pontas dos dedos, tá? Eu já percebi que tem pessoas que dão passe, e isso aqui eu observo aqui na casa. A mão fica espalmada, os 5 dedos muito abertos. É muito interessante isso. Outras dão mais fechados, né? E outros ainda, a mão vira quase uma concha. E é automático. A pessoa não faz com consciência, ela faz automaticamente, tá? Então, não fiquem preocupados se a mão está aberta, fechada, em concha ou não, que isso aí não tem a menor importância. O que importa mesmo é o seu pensamento, né? A sua vibração de amor, isso é que é importante. Aqui, mesma coisa com as garrafas, né? Tanto no copo quanto na garrafa, é a mesma coisa. Pessoas, algumas usam a palma das mãos, outras usam a ponta do dedo, mas está tudo bem, está tudo certo. O que vale é o nosso pensamento, principalmente, nessa hora. E os espíritos vão se utilizar dessa energia que está aqui e vão conduzir essa energia até a mão que está doando, né? Isso é um trabalho muito mais deles do que nosso, porque nós não sabemos quais são os nossos fluidos necessários naquele momento. Eles é que vão selecionar, tá? Tem uma parte que é nossa e tem uma parte que é deles, muito importante, né? Aqui, do tal... Ele era japonês, né? Que cismou de fotografar a molécula de água, né? Aqui ele tem uma foto de antes da oração, né? Ele fotografou a água antes da oração. Ela não tinha um formato específico. E aqui, ó, depois que ele ofereceu uma oração àquela água. Se vocês procurarem na internet o Fujiwara, né? Vocês vão ver o trabalho dele, é uma coisa lindíssima o trabalho dele. E ele colocou garrafas de água com nomes de sentimentos, com as palavras dos sentimentos. Ódio, raiva, tristeza, depressão. E do outro lado, felicidade, alegria, amor, companheirismo. E as fotos são incríveis, incríveis. Podem dar uma busca na internet, que é um material muito valioso para nós entendermos, né, a força que tem esse nosso pensamento, né? Que até uma palavra, quando você escreve, coloca, aquela palavra está levando aquilo que você pensou na hora, percebem? Que quando você registra alguma coisa, você está colocando junto daquilo o seu sentimento, o seu pensamento, a sua vibração, tá? Então, isso é muito importante. Posso fazer uma observação? Eu entro na casa e eu fico bem. Espera aí, calma lá. Fica bem? Sim, mas você não estava bem, entrou na casa espírita, ficou bem. Será que você deixou todo o seu mal do lado de fora? Ou você trouxe assim uma cauda, né? Com isso que você estava pensando? Pode falar.
Então, pegando um gancho aí dessa questão da água, né, do poder do pensamento e dos sentimentos sobre a água, é lembrar que o nosso organismo é composto quase que 70% ou mais de 70% de água, né? Então, a importância do nosso pensamento, né, quando a gente estiver pensando com raiva, com rancor, com ódio, com inveja, o que a gente vai fazer com o nosso organismo, não é? Primeiro, quando você tem esses sentimentos, porque nós ainda temos, né? Nenhum de nós aqui é santo. A gente ainda tem sentimentos de raiva, né? De tristeza. Nossa, tristeza, então, é uma coisa que a gente é difícil se livrar, né? Verdade. Claro que nós estamos fazendo isso com a água do nosso corpo, percebem? Como é que a coisa é importante, né? Eu queria também falar uma coisa que eu acho muito importante, que tem que ser lembrada agora nessa situação que a gente está vivendo, que tudo é tirado do fluido cósmico. Então, a água também vem do fluido cósmico. Então, a gente, com o nosso pensamento e a oração, a gente pode modificar esse fluido cósmico. E então pedir para as pessoas pensarem sobre isso, né? Como é importante, cada um tem uma parcela pequenininha que num todo, na oração, no pensamento e no bem, vai modificando isso para a gente poder evoluir, né? Eu acho que é assim, não sei se eu estou enganada. Não, claro que sim. Daí a importância da gente participar dessa oração conjunta, percebe? Quando a gente ora no mesmo horário que outras pessoas, nós estamos unindo energias positivas. E isso é muito legal. Faz bem para todo mundo que está naquele momento em oração, tá? E se a gente tem dentro de casa um companheiro, uma companheira, um pai, uma mãe, que ora junto conosco, fortalece também a energia da casa, tá? Bom, podemos continuar? Alguém quer falar mais alguma coisa? A etapa sou eu aí. Aí já é comigo. Agora já é com Paulo Sérgio.